Bem-vindo ao Mar de Letras. Nasceu no Algarve e iniciou carreira como professora do ensino secundário em Angola e Moçambique, no meio da Guerra do Ultramar. De regresso a Portugal, vem a escrever e, desde então até hoje, África emerge aqui e ali na obra de Lídia Jorge, a nossa convidada de hoje. Os mesmos olhos doces e o mesmo olhar atento, a mesma atração pelas histórias e pelo mundo dos outros que alimenta o seu imaginário de escritora. Está traduzida em mais de 20 línguas. Nasceu no sul de Portugal, mas a vontade de ensinar levou-a às duas costas de África, numa época em que a viagem se fazia no sentido inverso. Lídia Jorge regressou para ficar, mas o continente negro nunca mais a abandonou. Estreou-se em 1980 com o Dia dos Prodígios. A obra chamou as atenções sobre si e valeu-lhe o título de escritora revelação, que abriu caminho à lista infindável de prémios que continua até hoje a receber. Com A Costa dos Murmúrios, narrou a experiência de África e confirmou o seu lugar no panorama das letras portuguesas. A Noite das Mulheres Cantoras é a sua mais recente obra, o livro em que mais uma vez faz soar a sua voz feminina e que nos lembra que o sonho consegue ser por vezes mais real que a própria realidade. O sonho de Lídia Jorge é continuar a contar histórias. Lídia Jorge, bem-vinda ao Mar de Letras. Nasceu em Bulicame e cresceu no Algarve. Quais é que eram os seus sonhos? Nessa altura, uma vez que refere o Algarve, refere o início, todas as coisas, o sonho era partir dali. Quer dizer, foi muito cedo, eu quis sair dali e, curiosamente, continuo muito, muito afecta àquele lugar, mas o meu sonho era partir, tinha um grande desejo, precisamente um dos destinos era a África. A África, durante a minha infância, teve um peso enorme, foi o sítio para onde o meu pai e o meu avô abalaram numa noite. Ainda não tinha 4 anos e, digamos, o primeiro contacto que eu tive com a distância foi através das cartas do meu pai e do meu avô que descreviam a vida em África. Precisamente um dos sonhos era partir para a África, era partir para, então, Lourenço Marques, não é? Mas, sobretudo, digamos, o meu sonho maior era ter acesso à escola, ter acesso ao ensino secundário de então, ter acesso à universidade. Foi sempre o meu sonho, enquanto ali vivi. Até porque uma infância vivida no final dos anos 40, início dos anos 50, no Algarve, não seria propriamente, digamos que, recomendável para uma criança de hoje em dia. Olho para trás, era recomendável porque havia uma riqueza extraordinária, onde nós hoje podemos ver pobreza, mas era muito rica a relação com a natureza, com os animais, a compreensão também da vida, não é? A vida que nos envolvia. Simplesmente o que se passava é que, do ponto de vista cultural, havia uma escassez muito grande de meios. Digamos, o mundo era muito simplificado ao máximo, não é? Eu tive a felicidade de ter herdado uma espécie de biblioteca, uma pequenina biblioteca do ano passado, e a minha família gostava de livros, mas, digamos, os livros era a única forma de evasão que eu tinha. Agora, eu acho que senti olho para trás e acho que houve uma compensação pela riqueza que eu consegui tirar do contacto com a natureza e com pessoas vivendo em pequenos grupos, sabe? Que me ensinou muito sobre os comportamentos humanos. Ainda hoje, digamos, é essa espécie de ovo primitivo onde a vida está concentrada, já com todas as promessas, mas ainda não com a feição definitiva, mas é ainda aí que eu vou buscar muita da leitura que eu faço hoje do mundo, em que tudo é muito diferente, mas em que alguns elementos, de facto, permanecem. Vai buscar essa infância e esses primeiros tempos, elementos com que ainda hoje faz a leitura do mundo e, curiosamente, ainda há pouco falou também da importância que teve, enquanto criança, a relação próxima com os animais. Há memórias dessa proximidade com os animais que vai buscar também na sua primeira incursão na literatura infantil.
Sim, é verdade. Quer dizer, os animais, quer dizer, é uma espécie de, enfim, de lugar comum dizer que os animais são o nosso espelho, são uma espécie de um outro parente que está ali, que nos ensina, não é? Que fazem parte do mesmo mundo. É um lugar comum, mas nem sempre é praticado, não é? E eu, de facto, continuo a olhar muito para os animais como, não daquele ponto de vista como o Konrad Lorenz viu, não é? Do ponto de vista etológico, no sentido de dizer que o comportamento dele, nós também temos, esses comportamentos temos, mas eles não são a nossa metáfora. Eu acho que devemos distinguir isso, quer dizer, os animais, nós temos, a humanidade é um grau diferente da animalidade. Não vale a pena nós confundirmos muito, quer dizer, nós não somos o lobo, podemos querer ser como o lobo, quer dizer, experimentar o que é o pato, o que é o lobo, o que é o tigre, o que são os animais, e os ficcionistas fazem isso, quer dizer, todo o ficcionista faz, e então o ficcionista, digamos que experimenta o mundo infantil todo o ficcionista é atraído para esse mundo, que é colocar-se dentro do olhar do animal para ver como as coisas são. Até porque a criança mantém essa relação com o animal, antropomorfiza os animais, não é? Chama-lhes seus, são os seus parentes, são os seus irmãos, não é? Algumas até os batizam e arranjam problemas com o pároco, não é? Pois é, deve ter sabido dessa história. Comigo aconteceu isso, de facto. Quer dizer, uma vez o padre ensinou-nos, e as catequistas ensinaram-nos a batizar uma criança, no caso da criança estar para morrer e, portanto, para a salvar, tínhamos de a batizar. E eu cheguei a casa e pensei que não fiz a distinção. Olhei para os animais e batizei todos os animais da nossa casa. Ficou tudo batizado em nome de Deus, não é? Depois eu contei e, de facto, aborreceram-se bastante comigo, porque eu não estava a distinguir, não é? Isso foi um choque para mim muito grande, não é? Porque eu não fazia bem a distinção e às vezes nós precisamos de manter um pouco aquilo que foi a memória dos nossos comportamentos para percebermos como as crianças e como os outros são, não é? Porque eu não fazia a diferença e achei muito engraçado. Eu acabei agora de ver uma peça de teatro com uma encenação do Jorge Listopade, meu tio, o Jaguar, e de facto um texto de Guimarães Rosa. E o Guimarães Rosa faz isso, não só nesse texto, mas em muitos outros, que é a assunção do homem enquanto prolongamento da natureza, enquanto um ser natural e, portanto, onde a noção de animal ainda existe. Isso é interessante perceber, não é? Como se pode aí ser cruel e, ao mesmo tempo, ter toda a humanidade dentro da pessoa ao mesmo tempo. Tinha este sonho de se evadir, de fugir dali, mas também tinha o sonho de cantar. Pois também tinha, sim, eu também tinha. Eu achava que poderia cantar, porque tinha na família pessoas que tinham muito boas vozes, cantavam muito bem, eram, enfim, vozes magníficas. As minhas tias, a tia Diolinda e a tia Assunção, eram elementos do coro e elas próprias eram solistas. O que aconteceu foi que Deus não me deu voz. Deu-me esse desejo, mas não me deu voz, não é? Mas olha, felizmente, outro talento e tem vivido e tem-nos deslumbrado com esse outro talento que tem. E no exercício desse seu talento, reparo que a memória tem um papel muito importante como fonte de inspiração. É uma pessoa com boa memória? Não, eu não sou uma pessoa com muito boa memória naquele sentido da pessoa que é capaz de reproduzir, digamos, datas, reproduzir elementos. Até sou um problema quando sou testemunha no tribunal, porque sou imprecisa, não é? Mas quer dizer, sou precisa em relação aos sentimentos, em relação aos factos fundamentais. E aí eles ficam muito, muito marcados, mas a memória não funciona no meu registro como uma espécie de fita que está atrás. Quer dizer, a memória é alguma coisa que faz uma fita do presente, quer dizer, a memória é tudo aquilo que nós podemos manejar no presente, trazer do passado para o presente e estar aqui, não é? E, portanto, para mim a memória é tudo aquilo que eu posso carregar nas minhas costas, carregar na minha mochila e quando eu quero abro e olho e vejo como alguém que, enfim, como se fosse de helicóptero e olhasse para baixo e visse o que se passou e que eu ainda consigo abarcar, compreende? E essa é a memória que eu utilizo na ficção e faço isso também, digamos, de um ponto de vista de forma voluntária, porque, digamos assim, eu escolhi
fazer-me um pouco cronista do meu tempo, quer dizer, cronista do meu tempo pessoal, digamos, e portanto também do histórico, aquele pelo qual, enfim, que eu atravessei, que estou atravessando. E isso afasta-me de tudo aquilo que é a memória histórica no sentido clássico, no sentido comum da palavra, quer dizer, apenas a crónica, é isso que me interessa. Acho que se conseguir deixar alguns livros, um livro que seja, umas páginas que sejam, sobre aquilo que é o desejo de mudança, através da mudança que é sempre imperfeita. Nós sonhamos um futuro e o futuro não se cumpre como nós imaginamos. Esse é o fascínio da mudança. É o fascínio da mudança, é que a surpresa está sempre, não é? Está sempre. Mas o que os escritores fazem é interpretarem aquilo que é, em cada momento, o sonho que as pessoas têm sobre como vai ser o futuro. E a ficção ensina até a não nos desencantarmos com a surpresa, porque a surpresa tem sempre, em geral, dois aspectos, não é? Tem um aspecto que nos derrota em relação àquilo que nós sonhamos, mas, por outro lado, oferece um rosto de surpresa que é uma promessa de futuro, e essa leitura os ficcionistas, os dramaturgos, os poetas conseguem-no fazer como nenhuma outra, os artistas em geral, como nenhuma outra, como as ciências não conseguem fazer, não é? Quando abre essa sua mochila de que falou, em que no fundo a recordação preenche o papel tradicionalmente ocupado pela memória, é legítimo dizer que, abrindo a mochila, encontramos, em termos espaciais, África e o Algarve a concorrerem entre si? A África ocupa um espaço muito, muito especial. Muito, muito especial, devo dizer. Não só porque foi um espaço de destino imaginário que eu tive durante a minha infância e depois também durante a pré-adolescência, como, digamos, houve todo o relato, digamos, do meu avô, que lá esteve 10 anos, do meu pai também quase 10 anos. Foi uma coisa muito, muito forte, como depois foram os encontros que eu fiz, digamos, quando fui para a África. E tive a ideia, quer dizer, a minha ideia de que a África foi, digamos, foi o elemento desencadeador de várias leituras para mim e de várias reflexões, e fez uma pessoa que eu sou, que eu, enfim, passei a ser, não é? Porque primeiro foi o contacto com a África e com as pessoas da África. Eu tinha tido muito contacto com pessoas que vinham da África, porque eu fui estudante universitária na Domus Nostra, portanto, num lar universitário, onde a maior parte das pessoas vinham das ex-colónias. E, portanto, já ali, digamos, eu tinha tido um encontro muito forte com pessoas, portanto, tinham viajado para cá. Mas, ao chegar lá, a população, ela era africana, não é? Isso foi uma coisa muito, muito forte, até porque os meus alunos, praticamente, digamos, quase os meus primeiros alunos foram africanos. Isso foi uma coisa muito importante, perceber que havia uma cultura que vinha nos olhos das pessoas. Era uma cultura, era um mundo. Era um mundo completamente diferente. Mas havia um outro aspecto, que era o aspecto da natureza. Foi uma revelação enorme. Quer dizer, a natureza em África, para além de todos os clichês, enfim, os tais sol de pôr, os sóis que se vão pôr e que as pessoas, enfim, acham muito romântico, para além de tudo isso, a natureza oferece uma espécie de desafio, de combate permanente conosco, que desencadeia em nós aquilo que é a nossa memória ancestral de ser que tem de se defender diante dos grandes espaços, dos espaços praticamente ilimitados, diante de determinadas agruras da natureza que nos desafiam. E para mim foi importantíssima essa experiência. Eu tive a ideia de que podia experimentar o início do mundo ali. E nunca, em mais nenhum outro continente, nem mesmo em vários sítios, enfim, da América do Sul e de outros continentes, nunca tive uma experiência tão forte como ali. Essa relação com um mundo desafiador, que faz desencadear na pessoa, digamos, um mundo ancestral, mas ao mesmo tempo um mundo intemporal, não é? Foi uma experiência muito, muito forte. Tão forte que ainda hoje vive as réplicas da experiência. Ainda hoje vivo as réplicas dessa experiência, por esse ponto de vista, não é? Porque talvez, digamos, uma relação muito forte que eu tive com o mundo natural quando era pequena, mas e, portanto, a África veio responder a esse aspecto, mas, além disso, por uma outra relação, que foi uma experiência muito particular, que se vivia então, e repare, era o final da guerra colonial. E essa guerra colonial, ela terminou, não é? Ela terminou, mas eu aprendi lá uma espécie de
elementos de reação que não têm a ver com aquele momento histórico só, mas com, digamos, com os momentos de grande violência que a guerra traz. Quer dizer, o que eu aprendi lá, eu acho que não é muito, muito diferente daquilo que se pode aprender hoje com a guerra, com as guerras do Iraque, com a guerra do Afeganistão, que nós percebemos de outra maneira, mas as leis são as mesmas. As leis, aquelas que fazem com que se desencadeie nos momentos de luta, de guerra, digamos, de luta por ideais e ao mesmo tempo de defesa, quer dizer, toda essa mistura de elementos em que, em geral, a razão está de um lado. Em geral, a razão está de um lado e a perda da razão está do outro. Quer dizer, não há dúvida. A história depois encarrega-se de mostrar que a razão está sempre, em geral, de um lado, não é? Mas, no meio de tudo isso, nós percebemos individualmente, enquanto pessoas, quer estejamos num lado, quer no outro, que dentro de nós o ser pacífico, que existe, assim, quando nós estamos sentados, vestidos com um chá e uma água diante de nós, é um ser que esconde um outro que está por dentro e que nós podemos conviver com ele durante toda a vida e não sabemos que ele está cá. E que é um ser agressivo, que é um ser que tem outro olhar, que luta pela sobrevivência dos seus e que é capaz de ser tremendamente feroz. E isto é terrível de dizer, eu olho para si, olho nos olhos, acho que não é possível isso acontecer consigo, mas eu sei que pode acontecer, assim como pode acontecer comigo. Isso eu aprendi aí, sabe? E foi muito doloroso. Foi muito doloroso porque eu tinha ideias, digamos, era uma universitária com ideias românticas sobre os comportamentos humanos. Compreende? Eu achava que as circunstâncias nunca eram suficientemente fortes para desencadear em nós o núcleo mais duro, o núcleo mais animal que a gente tem dentro. E lá eu percebi que isso é possível. O tal degrau, o tal patamar que nos diferencia, o tal degrau Sim. da humanidade que falou no princípio desta conversa. Exatamente. Como se sobe, como subiu ao longo de milhares de anos, também se consegue descer num momento. Também se consegue descer num momento, desce só, sabe? E eu acho que nos torna muito humildes e muito, como é dizer, muito reticentes em relação, por exemplo, às soluções políticas que engendram violência. Quer dizer, acho que é muito difícil passar-se por uma experiência dessas e depois, eu não digo ser-se pacifista, porque pacifista pode ser uma grande violência também, mas, digamos, fica-se com uma grande relutância em enveredar por qualquer via violenta. Acho que a grande lição que se traz é evitar até ao último momento qualquer tipo de confronto que faça os seres humanos e as sociedades ficarem colocadas nessa perspectiva. Nós continuamos já a falar, agora temos mais alguém que veio aqui ao nosso programa falar sobre si, alguém que conhece muito bem a nossa convidada de hoje e o seu trabalho. Trata-se de Cuxa Carvalheiro, que é diretora do Teatro da Trindade, que em 2010 encenou uma peça baseada no Dia dos Prodígios. O botão é aqui! Mas ninguém pode mexer. Vai ficar aqui, diante do Pai do Céu e debaixo da espingarda. Olá, Lídia. Pediram-me para dizer umas palavras, eu não sei por onde é que é de começar, se calhar pelo princípio. Comecei por te conhecer através daquilo que tu fazes melhor, que é escrever. E comecei pelo princípio dos princípios, que foi o teu Dia dos Prodígios, que, como tu sabes, quando eu o li, já lá vão alguns anitos, me apaixonei por ele e tive o sonho de ver esse teu belíssimo romance adaptado à cena. Deve ter gostado um punhado de notas. Deve ser para afastar a melancolia. Só te conheci pessoalmente muitos anos depois, porque esse sonho só foi possível muitos anos depois. Tu foste de uma generosidade incrível, deste-me toda a liberdade para eu andar de trás para a frente e de frente para trás com o teu romance. Lembro-me com muita saudade de uma conversa que tivemos num café junto à tua casa, uma conversa mágica que durou 2 ou 3 horas, em que falámos sobre os personagens do romance e aquilo que eu sonhava para a peça. Mas esse foi o primeiro, e eu agora queria falar do último, que é a tua Noite das Mulheres Cantoras,
sobre o qual eu já te disse aquilo que tinha sentido e que vieram confirmar que tu, de facto, és uma grande escritora. Mas, para além disso, és uma grande amiga e és uma pessoa muito bonita. Quando o Dia dos Prodígios foi encenado e subiu ao palco do Teatro da Trindade, foi um momento especial para si? Foi um momento muito especial, porque é um livro muito especial também na minha vida. Marca um momento de arranque para a publicação, porque eu escrevi antes, mas nunca tinha publicado. Isso é típico nos escritores. Alguns, não é? Alguns, a maior parte, não é? Mas, quer dizer, o primeiro livro é, de facto, uma revelação muito grande para nós próprios, não é? Mas também a questão do tema do Dia dos Prodígios, não é? Porque, enfim, é sobre um momento muito particular, um momento de revolução e tudo isso, mas, sobretudo, houve um aspecto que havia muito tempo que eu não ia propriamente ia ao texto do Dia dos Prodígios. Eu acho que a Cuxa fez um trabalho extraordinário porque encontrou, digamos, os nós fundamentais do livro. E então, um aspecto foi que o livro não tinha perdido. Eu às vezes pensava tudo isto é alguma coisa já um pouco, parece alguma coisa antropológica, um estudo antropológico que ficou lá, uma coisa poética, mas uma coisa que ficou lá. E de repente, ao pôr no palco, eu percebi que o texto tinha mensagens que eram para os dias de hoje. Até talvez mais para os dias de hoje do que para os dias de ontem, para os dias de há 3 ou 4 anos. Quer dizer, isso fez com que o texto de repente tivesse uma espécie de relação com o presente, absolutamente extraordinária. Inclusive é uma coisa que no fundo é a mensagem desse livro, que é que os portugueses têm uma força extraordinária no plano do sonho e uma espécie de debilidade imensa na capacidade da ação, na capacidade de agir. Essa constatação deve ser do melhor que pode acontecer a alguém que, através da escrita, procura ser testemunha do tempo. Sim, devo dizer, quer dizer, não quero, digamos, fazer uma espécie de autoglorificação da situação, mas foi bom, porque nós, os escritores todos, e como sabe, nós muitas vezes adotamos uma atitude, digamos, de autoconvencimento para o exterior para combatermos uma atitude de dúvida que temos interiormente. Nós nunca sabemos se o que escrevemos vai durar 2 anos, 3, 10, para que é que serve, se não estamos a enganar o público, se não nos estamos a enganar a nós próprios, se vale a pena pôr sempre uma máquina a funcionar em volta de um livro que nós escrevemos. Quer dizer, nós podemos não confessar isso, mas vivemos habitados por esse pânico de estarmos a trabalhar sobre, digamos, uma teia absolutamente inútil. Ora, o que acontece é que, se há um livro que, passados 30 anos, nós percebemos que tem um recado para o mundo de hoje, não é? Começamos a pensar que alguma coisa do que fizemos tem utilidade, alguma coisa que fizemos digamos, fala para os nossos contemporâneos e, portanto, fornece-nos uma espécie de confiança, de autoconfiança e de amor próprio e de estima, não é? E o que é bom. E aí foi muito curioso perceber isso. E, aliás, ainda me permitiu uma outra coisa, que foi... por acaso salvaram-se, não sei bem como, nestas coisas das mudanças das casas, mas salvaram-se uns cadernos onde eu tinha escrito as primeiras frases do Dia dos Prodígios, que depois fazem parte hoje de uma exposição que depois veio a ser feita. Mas o que é curioso é que esse caderno primitivo, onde eu escrevi uma espécie de primeira versão do Dia dos Prodígios, as frases fundamentais estão todas lá. Quer dizer, digamos que quando eu estava a tomar os primeiros apontamentos, aí por volta de 78, quando eu estava a tomar os primeiros apontamentos, os eixos fundamentais desse livro estavam lá todas, não é? Esses eixos estavam lá todos, o que é muito curioso, não é? E isso foi um encontro com, digamos, com uma espécie de passado que se transformou numa coisa presente e que me deu muita alegria, e foi de facto pela mão da Cuxa que isso tudo aconteceu. Porque se ela não se tem lembrado, eu nem me lembrava dos anos que eu, como digo, não lido com o passado, sim, digamos, dessa forma contabilística, e aborrece-me muito de quem está permanentemente sempre a pensar, digamos, nos 10, nos 15, nos 20 anos, nos anos que se tem. Não me importa isso, não é? Mas ela, quando
aliás, eu acho que ela também não sabia bem, que foi o acaso que fez com que fosse nos 30 anos da publicação do Dia dos Prodígios. E foi curiosíssimo, não é? Esse encontro com, precisamente, lá está também a África já, não é? Quer dizer, a África aparece no meu primeiro livro, ainda que quando eu escrevi o Dia dos Prodígios e os livros a seguir, eu pensava que nunca iria escrever sobre a experiência direta em África. Só aconteceu ao 4º livro. A Costa dos Murmúrios é o 4º romance. E eu tinha pensado até aí que nunca escreveria sobre aquela experiência de tão forte que ela tinha sido. Compreende? Tinha sido tão forte, que eu achava que ela estava, digamos, era demasiado forte para eu a encarar. Eu não conseguiria encarar. Porque temia que a esmagasse ou porque a conservava num santuário? Não, porque eu não sabia ler. Não sabia ler e ela tinha sido dolorosa. Porque foi um momento muito doloroso. Houve demasiadas experiências e devo dizer que, sobretudo, repare, eu assistia a muita gente que morreu. Quer dizer, muita gente morreu naqueles últimos meses antes da Revolução. E toda a gente sabia que aquilo ia acabar. Quer dizer, que não era possível manter e que a razão não nos assistia. Isso era talvez o mais doloroso, sabe? E era doloroso também perceber que as pessoas continuavam a construir casas pensando que tudo ia ficar intocável. Quer dizer, que iriam ficar ali. E percebia-se muito bem que a lei da história não podia ser assim. Tinha acontecido o que tinha acontecido no Tchad. A gente sabe que há um momento em que há uma espécie de purga natural que as sociedades fazem, mesmo que o nosso vizinho fosse nosso amigo, tenha sido nosso amigo, no momento ele pode representar. Se ele representa aquele que uma outra nação que nos explorou, ele próprio acaba por ser um prolongamento, não é? Isso é muito difícil de ultrapassar, não é? E então eu achava que, a certa altura, eu comecei a ver muito claramente que aquilo não podia continuar, que não era possível. E as pessoas estavam enganadas, a maior parte das pessoas estavam enganadas, sabe? De um lado e do outro. E isso, digamos, foi um momento tão doloroso. Também a consciência de que nós, os portugueses, podemos sim utilizar este nós majestático, não nos fica mal, não é? Mas há 500 anos atrás fomos de facto a primeira nação da Europa que, enfim, que deu a volta, fez uma volta em torno da África, não é? E éramos também os últimos, quer dizer, éramos renitentes. Isto significa alguma coisa, não é? Significa uma relação de uma espécie de África que foi tomado como destino na altura, não é? E é muito curioso ver, eu considero que não foi só o ditador que hesitou e que achou que devíamos continuar em África. Acho que muita da população não via outra maneira. A solução normal, que era esta, que depois viemos a tomar, não é? Que era fazer parte da Europa, mas na altura as pessoas não viam isso. Quer dizer, acho que a maior parte das pessoas não sabia como é que nos haveríamos de pendurar na Europa, não é? Não sabíamos. E a África aparecia como um destino normal, natural. Então, esses meses últimos disseram-me, aliás, esses 2 últimos anos, sobretudo os passados em Moçambique, ainda que eu já tivesse essa consciência em Angola, onde as coisas também eram muito, muito duras, mas a consciência de que estávamos no lado errado era tão forte, e que havia uma série de enganos, e também a consciência de que mais um ano, mais um outro ano, mais outro ano, e cada vez seria pior o ajuste de contas. Isso fez com que esse momento fosse inscrito na minha vida com uma grande dor, não é? Uma grande dor, porque eu não sabia como resolver. Quer dizer, a história não se resolve com facilidade. Não se resolve como depois, passados 10 anos, os historiadores resolvem escrevendo umas quantas linhas, não é? A gente sabe que hoje há historiadores que dizem que, afinal, nem chegou a morrer um soldado por dia. Portanto, morreu 3/4 de soldado. Ora, como 3/4 de soldado não morrem, não morreu ninguém. Compreende? Quer dizer, há estas leituras assim. Mas quem passa, quer dizer, quem vê de dentro, tem uma outra leitura. E era essa leitura que eu trazia e que não sabia o que fazer com ela. Lídia Jorge, a África está de tal forma presente na nossa conversa de hoje que até a sua sugestão de leitura tinha que vir inevitavelmente de África. Quer-nos falar sobre este livro? Vem de África, é de um escritor chamado Tierno Monenembo. É um escritor que eu conheci há uns anos em Itália e depois em França. Contactei bastante com ele e considero que é um grande escritor, mas
de todos os livros, aquele que eu acho que é extraordinário é este, chama-se Pulse, é o nome, digamos, de uma tribo. Uma tribo não são várias, é uma espécie de grande população que se estende por toda a África Equatorial. É uma espécie de saga magnífica que começa em 1400 e vai até 1990 e tal. E é, de facto, um livro magnífico. E é a sua sugestão de leitura. Agradeço ter vindo até ao Mar de Letras. Foi um prazer ter conversado consigo. E é assim que Mar de Letras chega ao final. Mas por hoje, regressamos com um novo programa e esperamos encontrá-lo aí a fazer-nos companhia. Até lá. Este programa tem o patrocínio de Multitel, ligações de confiança. Somos especialistas em serviços de telecomunicações, comunicação de dados, internet e web services. E temos um serviço de consultoria, manutenção e gestão pronto para o servir. Connosco está ligado a todo mundo. Multitel, ligações de confiança.